Salve nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí semanas atrás, né, com o Paulinho, que teve a lesão e tal, contra o Argentino Júnior e tal, bem no começo. E aí saiu, basicamente, mancando, voltou aqui para São Paulo, mancando no aeroporto e tal. E inchou muito o joelho dele, fizeram o exame e aí não deu para constatar porque estava muito inchado. E aí o Corinthians deu uma semana e quando foi seguindo fim de semana ainda deu uma folga para ele por tudo que aconteceu e tal, né? E porque também agora amanhã, terça-feira, ele vai fazer o exame para constatar a gravidade da lesão. Então, assim, vamos torcer para não ter tido uma grande lesão. Eles estão achando que pode ser de novo, porque como foi no mesmo joelho onde ele fez a cirurgia, tratamento e tudo, pode ter acontecido um rompimento do ligamento novamente. Então, assim, vamos torcer para que não seja isso, que seja uma lesão não tão grave. Mas, enfim, amanhã então está marcado para saber qual a gravidade da lesão. Falando em jogador, Soteldo. Pois é, Soteldo do Santos. De acordo com o Wilson Pimentel, um jornalista aí bem conceituado, tem um site de notícias e tal, de jogadores e times e tal. Ele disse sobre a negociação do Soteldo. Porque assim, o Santos pegou de empréstimo o jogador do Tigres. E o jogador está avaliado a 4 milhões de dólares, que dá quase 20 milhões de reais. E o Santos, como pegou o empréstimo dele, então ele tem opção de compra. Só que o que acontece? Em julho agora termina o vínculo dele com o Santos. E ele vai ter que devolver. E aí ele tem a opção de compra, só que o Santos não está tendo dinheiro, ele não está conseguindo arrumar dinheiro. Então é assim, o Corinthians tem caixa. O seu Duílio, esse jornalista disse que o Duílio foi atrás do staff do jogador. Deve ter mandado dirigentes daqui, né, do Corinthians, para falar com o staff do jogador, para ver a situação real do atleta. Então é assim, o Santos não está conseguindo comprar ele. Tem a opção de compra, só que se ele não comprar, o próximo que tiver dinheiro acaba pegando. Então, querendo ou não, o Corinthians tem 60 milhões para gastar, no mínimo 40 milhões, e tem como fazer essa transação aí. E assim, eu acho que seria muito interessante, porque ele é um ponta, né? Ele joga nas duas pontas. É um jogador, ele é venezuelano, tem 25 anos, joga bem, bate bem na bola também. Então, assim, e até a arma, né? Ele faz bastante assistência. Se bem que ultimamente ele não tem jogado no Santos por causa de algumas contusões que ele teve nesse ano. Mas, assim, o que ele jogou no Santos, ele jogou muito bem. Nos 2 anos que o Santos tinha contratado ele, eu acho que era em 2019. E aí ficou até 2021, algo do tipo, e aí depois vendeu. Mas assim, ele jogou muito bem naqueles tempos lá. Tanto que eu lembro que o Flamengo mesmo queria ele. Era um dos jogadores, só que não conseguiu porque estava muito caro. E o Corinthians de 20 milhões, 25 anos, dá até para vender ele daqui a um tempo. Então, sei lá, o Corinthians deveria pensar com carinho nele, porque imaginou Soteldo, Matias Rojas, vamos falar agora, mas enfim. Aí, tirando a parte do jogador, vamos falar sobre o Alessandro. Corinthians! Gerente de futebol do Corinthians. Bom, ele deu entrevista aí para alguns canais corintianos e tal, e até chegar, ele falou ainda sobre o Barleta, que ele desmentiu alguns canais, né, e pessoas que tenham falado que o Corinthians ia emprestar o jogador e tal, e que como ele foi uma compra recente, o Corinthians não vai fazer isso, vai simplesmente deixar lá e esperar uma oportunidade no time para que ele possa jogar novamente, porque ele tem um grande futuro e é muito novo. Também concordo.
Mas enfim, aí perguntaram sobre o Júnior Moraes. Ele simplesmente detonou o Júnior Moraes. Ele pediu desculpas, né, para a torcida, e ele simplesmente falou que foi uma contratação infeliz desse atleta, e que ele lamenta muito que a torcida tenha visto ele com a camisa do Corinthians. Ele ainda chamou ele de covarde, chamou ele de mentiroso. Assim, o problema dele ter falado isso é que isso pode ser um agravante justamente quando ele processar o Corinthians, como ele tentou na semana passada processar o Corinthians, acionou, né, a justiça, só que o juiz não acatou porque o Corinthians tem que se defender e tal. Então, mas assim que possível, vai entrar novamente e vai conseguir processar. Ele estava cobrando 3,8 milhões. Só que assim, não é 3, quase 4 milhões de reais. São 9 milhões de reais ao todo com tudo. Ele está pedindo direito de imagem, ele está pedindo férias promocionais, o 13º e entre outras coisas. E fora que ele ainda está pedindo a rescisão de contrato para poder trabalhar em outro clube. Mas assim, o Corinthians está errado nessa parte. Só que, mano, também assim, a gente tem que ver. O cara, mano, ele ficou 420 dias no Corinthians, 198 dias só no DM. Aí é complicado. Fora outras coisas, né? Que assim, querendo ou não, o Alessandro estava com conversas com ele. E aí ele justamente falou toda essa baboseira porque eles estavam conversando normalmente, vendo sobre a carreira do atleta até o fim do ano, porque o Corinthians tem contrato com ele até dezembro. E ele simplesmente mudou de comportamento e acionou a justiça contra o Corinthians. Mas enfim, ele falou dessa baboseira. O Corinthians pode acabar se entortando por causa disso no tribunal. E vamos ver o que vai dar. A gente já até imagina o que vai dar. Mas enfim, vamos falar sobre Matias Rojas. Já está finalizado, concretizado. Ainda bem. Então é assim, o Corinthians não vai oficializar ele, né, a contratação dele realmente, porque ele tem contrato até o fim desse mês de junho, e só a partir do dia 3 de julho que o Corinthians vai poder, querendo ou não, a janela vai se abrir, né? A janela de transferências daqui do Brasil vai abrir dia 3 de julho. Então o Corinthians só pode oficializar a partir nessa semana mesmo, a partir do dia 3. Só que assim, no dia 5 a gente já tem jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo de ida, né? Então, querendo ou não, seria bom o Corinthians já até falar as papeladas. O Corinthians mandou lá um ofício lá para pro Racing, né? Falando que fez a negociação com o atleta e tal, como estava fim de contrato, para não sofrer nenhum problema também com a FIFA, porque pode ter, né? Então é melhor se precaver do que depois da melda. Mas enfim, é isso. E amanhã vai ter o sorteio da Copa do Brasil, e aí a gente vai saber dia 5, né, que é o jogo de ida, quem a gente vai enfrentar. E aí é 1h, né, o sorteio. E o jogo de volta, tem o jogo da ida e o jogo de volta. O da ida é dia 5, o da volta fica 12 e 13 de julho. Então é uma semana mais ou menos depois. Então esperamos aí que a gente pegue tipo qualquer um que vier, qualquer um dos 8 que vier aí, como tá aí na tela. Qualquer um pode ver que o Corinthians vai conseguir passar, e a gente vai chegar na final e vai ganhar essa Copa do Brasil. Não deu para ganhar no ano passado, mas nesse ano aqui a gente leva. Mas enfim, falar sobre também a dupla, né, querendo ou não, a dupla da seleção sub-20 brasileira já vai voltar já praticamente hoje.
e porque o Brasil perdeu lá de Israel e tal, e aí eles voltaram, né, os jogadores. Então, querendo ou não, já é uma boa opção de banco, principalmente pro Biro. Porque se for para colocar um lateral reserva do Bidu, já chama o Biro. Porque, ó, Fábio Santos não tem como mais. Não dá. Fábio Santos não tem o que fazer. E o Corinthians vai jogar quarta-feira aí, querendo ou não, contra o Del Valle, né? O jogo é fora e vai ser aquele jogo doido de Libertadores. A gente vai ter que ganhar de qualquer jeito para se classificar, porque senão a situação vai ser complicada. A gente vai depender de resultados e isso não é muito bom para o Corinthians. Só que o que acontece? No Brasileiro, o Corinthians é o pior visitante. O Corinthians teve 5 jogos, como vocês podem ver aí, feitos. Dos 5 do Brasileiro, perdeu todos. Então é assim, como visitante, o Corinthians ainda não ganhou. Então é assim, a situação do Corinthians está complicada. O Corinthians tem que ganhar. Lógico que a gente vai torcer para ganhar, mas assim, o Luxemburgo vai ter que se virar e esse time vai ter que jogar. O que não jogou, o que jogou contra o Fluminense o segundo tempo, o que jogou contra o Atlético Mineiro, vai ter que jogar mais ainda, porque o jogo é lá. E os caras jogam muito bem. Vieram aqui, ganharam, então a gente vai ter que ir lá e ganhar. E eu tenho fé que vai ganhar, mas eles vão ter que se doar muito para ter essa vitória lá. Enfim, é basicamente isso. Bom, desejo aí uma boa semana. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!